Meu nome é Nargiana e eu sou diretora de marketing da Liga Acadêmica de Investigação em Ciências Médicas e hoje a gente inicia o podcast Artigo do Zero. Nosso entrevistado de hoje é o Kim e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o artigo e algumas curiosidades sobre ele. Opa pessoal, eu sou o presidente da Liga, sou formado em fisioterapia. Meu nome é Kim Fonseca Gomes de Sá, sou formado em fisioterapia, tenho 6 especializações, fiz college no Canadá, estou aqui para dar um esclarecimento a todos do que seja o artigo científico, a importância do artigo científico, como a gente pode trabalhar um artigo científico. Então, assim, vai ser algo bem dinâmico, a gente não vai ter um foco tão específico nesse primeiro momento, para que seja uma abordagem fácil para que todos tenham a compreensão. Então, vamos começar então, Kim. O que seria um artigo científico, principalmente para acadêmicos de medicina? O artigo científico ele é pautado para que a gente consiga expandir o nosso conhecimento. A gente tem um conhecimento da teoria e também da prática aqui na faculdade de Ciências Médicas. Contudo, a faculdade dá um suporte muito bom para a gente, para que a gente saia dessa linha só do estudo na área de medicina e entre nessa linha científica que a gente pode abordar um assunto na área da ciência médica em específico. Por quê? Porque no artigo científico a gente consegue abordar um assunto de uma forma bem mais aprofundada. E também, tendo em vista internato, você ganha pontuação em concursos. O artigo científico ele é muito importante para apresentar você para o mundo. Então, com o artigo científico, você sai na frente de vários estudantes. E principalmente quando você se formar. Porque uma vez que você se forma, você tem que ter diferenciais. Então, o artigo científico deixa você à frente de outros candidatos em vários editais de concursos. Quando você estiver galgando uma vaga em algum local e você tiver um empate com outro candidato, o artigo científico ele serve como critério de desempate. Então, assim, você hoje em dia ser uma pessoa que queira fazer um diferencial, que esteja estudando na área de saúde, principalmente se for na área de medicina, médico, eu já disse a todos, médico, eu espero que todos se formem. Agora, com diferenciais, infelizmente, não são todos que vão ter diferenciais. Então, assim, o artigo científico para a gente é um divisor de águas para o diferencial acadêmico. Então, se você quer procurar um diferencial acadêmico que você sabe que vai perdurar para a vida toda, você iniciar com artigo científico. Eu acho assim que é o que fica mais robusto para a nossa carreira. Inclusive, a nossa liga, que é a Liga Acadêmica de Ciências Médicas, ela é uma liga que ela é voltada só para artigos científicos. A gente, esporadicamente, a gente faz extensões, mas o nosso foco são os artigos científicos. Então, assim, nossa liga tem vários artigos científicos publicados aqui no Paraguai, no Brasil, na Argentina, na Europa, no Canadá, Estados Unidos. A gente já participou também de congressos muito importantes, como o Inacto Doctor. Então, assim, o SEM, a faculdade agora também está dando esse espaço. A gente está criando um congresso estudantil. Então, assim, a faculdade dá para a gente essa condição de conseguir prosperar nos artigos, na ciência. Então, nós como pessoas que realmente queremos ter um diferencial, o artigo científico é o que mais nos chama a atenção.
e abre portas, como eu disse, para o mercado de trabalho como um diferencial. Ótimo. E como que a gente começa elaborando um artigo científico? Veja, como nós trabalhamos com artigos científicos internacionais, a norma que a gente realmente domina é a Vancouver. Por quê? Porque a Vancouver é uma norma do Canadá, né? Foi instituída no Canadá. O Vancouver, inclusive, é de Vancouver do Canadá mesmo. Ela é a norma mais usada para artigos científicos internacionais. Então, como nossa liga ela realmente trabalha muito para de artigos científicos internacionais, a gente tem uma formatação que está na norma Vancouver, que tem a parte externa, que é a capa. Aí você vem com a parte interna, você vai ter resumo na língua vernáculo, que seria resumo na língua original, na sua língua nativa, que seria vernáculo, seria isso, a língua nativa. Resumo na língua estrangeira, aí são elementos obrigatórios, né? Você vai ter a folha de rosto, vai ter a folha de aprovação, e na parte textual você vai ter que ter sumário, introdução, conclusão, referência, desenvolvimento, são os itens obrigatórios pela norma Vancouver. Então, assim, para quem está começando, a gente... o começo do começo. O que seria o começo do começo? Você pega um tema. E esse tema você tem que fechar bem. Por exemplo, eu tenho aqui um coração. Eu gosto muito de coração, eu quero falar algo sobre o coração. Vou fazer um artigo científico sobre o coração. Ok. Só que o coração tem ato esquerdo, ato direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, circulação sistêmica, circulação pulmonar. Então, assim, não dá valvulopatias, você pode ter vários problemas no coração. Então, você tem que focar em algo específico. Quando você volta em algo específico do coração, você vai fechar esse tema. Ao fechar esse tema, você vai partir para a introdução. Eu acho engraçado porque tem muitos alunos que, quando eu vou fazer artigo científico, dizem, não, vamos dividir. Eu não consigo vislumbrar você dividir e fazer um artigo científico de forma que não seja homogênea. Como, por exemplo, eu e Gia, a gente vai, não, Gia, vamos fazer um artigo, então vamos dividir. O que seria essa divisão? Ela vai pesquisar artigos científicos que corroborem com aquele nosso tema em específico, e eu também vou fazer a mesma coisa. Então, a partir daí, a gente pega todo esse documento e começa a ver o que mais chama atenção. Então, você vai fazer a sua introdução, que é o primeiro passo. O primeiro passo é você fazer a introdução, lembrando que a introdução na norma Vancouver, todo o final do parágrafo, você vai ter um número algébrico acima, que corresponde à referência. Então, e essa referência, ela começa do 1 por diante. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que algum parágrafo você pode fazer, você pode referenciar mais de uma vez. Como, por exemplo, eu estou no 5º parágrafo. Eu posso colocar o número vernáculo 3 ou 2, que corrobora com aquele parágrafo, e 5, porque eu vou estar no 5º parágrafo. Então, assim, uma das grandes dificuldades que eu vejo quando eu vou conversar com os colegas sobre artigo científico é justamente a questão de referenciar. Inclusive, assim, eu fiz um livro que ficou bom para a nossa liga e que vai servir para todas as pessoas que queiram fazer suas iniciações científicas,
eu coloquei nesse livro muitas formas de referenciar. Podcast, CD-ROM, porque realmente é onde fica mais complicado para o aluno. E vejam, pelo que eu estou falando o quê? De artigo científico. Eu estou dando só uma pequena introdução, porque artigo científico é um mundo, é muito grande. Quando eu digo, se eu for fazer com agir, eu tenho que não agir. Você procura uns, eu procuro outros, a gente vai ter que ter uma amostragem de pelo menos uns 50 artigos científicos para a gente fazer um trabalho bom. Referência também, no mínimo assim, 20 referências. Por quê? Porque se eu vou fazer, nesse caso, uma revisão de literatura ou revisão bibliográfica, os dois nomes estão corretos, não tem como você fazer uma revisão de literatura com poucos artigos. Você tem que procurar muitos artigos e, o mais importante, que esses artigos estejam atuais. No máximo, 5 anos atrás. Por quê? Porque você vai juntar tudo ali para fazer algo. Você vai juntar tudo e ver algo que tem de novo. Você não vai trazer o que todo mundo já sabe. Porque senão vai ser uma revisão de literatura totalmente defasada. Algo que nem se utiliza mais. Então, assim, tem essa preocupação. A Liga também, de início, a gente gosta de fazer esse tipo de acompanhamento com os ligantes, né? De realmente pegar e fazer uma revisão de literatura, porque é uma coisa mais branda. Contudo, a gente tem artigos já publicados com método indutivo. Porque o método indutivo é um pouco mais trabalhoso, contudo, a gente tem experiência e trabalha com ele, que seria você fazer uma pesquisa em campo. Aí, nesse caso, você vai ter que ter um acompanhamento ou um conhecimento dos aspectos legais, que seria, por exemplo, um TCLE, que é o termo de livre esclarecido. Não tem como você fazer uma pesquisa de campo e não ter o TCLE. O TCLE é um documento obrigatório. Então, quando a gente vai fazer pesquisa em campo, a gente se resguarda. A gente faz o TCLE e dá um para a pessoa entrevistada e o outro fica com a gente. E, inclusive, porque quando a gente vai submeter esses artigos, a gente tem que deixar tudo bem certinho no aspecto jurídico. Então, no aspecto jurídico, o TCLE é super importante. E assim, eu já palestrei sobre aspectos legais é um mundo, tem muita coisa. Então, para não deixar cansativo, apenas lembrar para vocês, todo artigo científico ele vai ter uma sequência, independente se vai ser um ensaio clínico, se vai ser método indutivo, se vai ser uma revisão de literatura, e, obviamente, cada um tem seu grau de dificuldade. O ensaio clínico, a gente sabe que ele é o artigo científico mais renomado, é aquele que tem o maior prestígio. Então, assim, a única modalidade de artigo científico que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Por quê? Porque tem que ter assim, um aparato muito grande da instituição. A gente tem que também ter verba para correr atrás, e assim, quem sabe o que é um ensaio clínico, sabe que realmente assim, não é um trabalho que você vai fazer apenas com a instituição. Você tem que procurar fundos fora, você tem que procurar parcerias. Então, assim, nessa parte é a única que a gente tem dificuldade. Não tem mais modalidade de artigos científicos, a gente ainda bem já encaminhou. Temos brigantes nossos que já deram palestras, a gente também, todos aqui já palestraram. Então, assim, a nossa liga é uma liga especializada realmente em artigo científico. Então, quem quiser fazer uma iniciação científica, pode entrar na nossa liga porque vai ser bem assistido. Como eu disse, a norma Vancouver ela é a mais maleável. Contudo, você ter o conhecimento da BNT é importante, queira ou não queira,
Porque a BNT é uma norma bem mais difícil que a Vancouver, porque a Vancouver é assim, além de ser mais maleável, tem que ter em vista, quando você vai fazer uma publicação, você tem que ver o edital. Então, assim, tem editais de congresso que você vai ter que fazer um resumo expandido. Então, assim, você pode ter um artigo científico, como eu já tive, com 14 folhas. 14 laudas, tranquilo, normal. Só que eles queriam não um artigo expandido, eles queriam um artigo resumido. E esse artigo resumido deles, eu tive que transformar 14 páginas em uma página. Não, desculpa, em 4 páginas. Então, assim, foi muito difícil. Porque, queira ou não queira, a gente perde um pouco do conteúdo, mas a gente deixou ele bem mais objetivo. Fica mais claro no caso. A clareza fica maior, realmente, porque a gente vai seguir o protocolo, vamos dizer assim, que aquele congresso ele impôs a nós. E usando a norma Vancouver. A gente vai ter a introdução, a gente vai ter o desenvolvimento, com certeza a gente vai ter que chegar em resultados e vai ter que chegar na conclusão. E referências bibliográficas e por final, que aí é que eu acho engraçado quando o pessoal junta e diz, vamos fazer um artigo científico. Eu gosto muito de brecar isso, eu digo, tá gente, vamos fazer um artigo científico, mas como? Não, cada um faz uma parte. Eu faço a introdução, Não, isso não existe. Não tem como fazer um artigo científico assim. Não tem como mesmo, é impossível. Por quê? Porque quem faz a introdução vai ter que referenciar. Então, não tem como, eu vou fazer a referência, não, isso não existe. Quem faz a introdução vai ter que referenciar, quem faz a introdução vai ter que colocar o objetivo no final dessa introdução. Depois vai vir a metodologia. Então, depois vai vir os resultados. Então, assim, conclusão, discussão. Então, quem faz um artigo científico junto com outros colegas tem que realmente sentar e dividir as ideias. Todos têm que trabalhar. Não tem como fazer um artigo científico sem todos trabalharem ao mesmo tempo. Então, assim, deixa eu te perguntar. No caso, por exemplo, assim, a pessoa recém faz um artigo e quer saber, por exemplo, eu quero participar de um congresso, mas eu também quero publicar. Nesse congresso, eu posso participar ao mesmo tempo de um congresso e publicar, ou esse congresso por si só já publica o artigo? Como que funciona essa parte? Isso é uma boa pergunta, porque é o seguinte, por exemplo, a Diana, que é uma líder da nossa diretoria, uma pessoa que ela apresentou o artigo científico dela no SEM, ela foi convidada para o congresso. Então, ela tinha um artigo científico. Só que, o que você pode? Você vai participar do congresso? Vai. Você vai apresentar um artigo científico? Vai. O que não pode acontecer de forma alguma, que se refere aos aspectos legais, é se você já tem esse artigo científico publicado e você querer publicar novamente. Porque isso aí, pelos aspectos legais, seria autoplágio. Você vai pegar o seu artigo científico e vai publicar 2 vezes. Aí realmente isso aí não pode acontecer. Contudo, você pode sim ter um artigo científico e ele não seja publicado ainda, não foi publicado. Você apresentar em um congresso. Tranquilo. O mais fácil, inclusive, é quando você já tem esse artigo científico publicado e lhe chamam para que você palestre sobre aquele artigo científico. Só que, como alguns congressos, eles já servem como avaliação e tem realmente, por exemplo, o SEM, ele teve uma banca examinadora. Inclusive, eu estava nessa banca examinadora do SEM, que foi o Congresso Estudantil de Medicina, que reuniu a Tríplice Fronteira, né, países como o Paraguai, Brasil e Argentina. A gente fez o acolhimento de todo o material e teve palestra, como eu disse, a gente palestrou sobre aspecto legal, a gente palestrou sobre o artigo do zero. Por quê? Porque a gente tem que dar um suporte para os alunos. Não tem como não dar um suporte. A gente dá o suporte
E a partir desse suporte, vem as ideias e a gente faz um duplo cego e, assim, manda de volta quando tem algumas falhas ali de formatação, normalmente formatação, ou até mesmo alunos que, infelizmente, não tiveram, assim, uma orientação adequada e, sem querer, eles acabam cometendo algum tipo de plágio, como, por exemplo, um que é super normal, mas que a gente vê e a gente vai ver sempre e não passa, é impossível passar, que seria quando você pega uma introdução de algum artigo legal e acha aquela fala muito boa e vai fazer a citação. Aí você, ao invés de falar com suas palavras, você tem que falar com suas palavras. Você não pode usar a mesma... Parafrasear, no caso. Exato. É onde eu ia chegar, porque, infelizmente, muitos colegas apenas parafraseiam e a gente não é bom. A gente sabe que está parafraseado. E isso aí não a gente, quando vai assim, fazer essa correção dos aspectos legais, não passa. Realmente não passa. Inclusive, eu estou dizendo isso porque isso serve para todos e, assim, na nossa liga também a gente tem um critério muito grande em ver que, se a pessoa quer fazer uma iniciação científica, pode procurar mim, pode procurar outros membros da direção, que todos estão aptos a dar um suporte. E a gente trabalha muito com isso mesmo, com dar suporte a todos os nossos ligantes. Inclusive, a gente vai ver assim, um jeito para que todos eles, no nosso processo seletivo, eles passam pelo processo seletivo e depois do processo seletivo a gente faz uma entrevista no meeting. Então, assim, nosso processo seletivo, ele sempre é pautado nas normas da ABNT, Vancouver e APA. Por quê? Porque a gente quer deixar claro aquela pessoa que quer galgar ser ligante da nossa liga, que para ele ser ligante ali, ele não tem que ser especialista em nada. Você que vai fazer um artigo científico e não é formado ainda, não se acanhe, você consegue. Nós tivemos a Diana, eu estou usando a Diana como exemplo porque ela entrou na liga, uma menina super nova, estava no segundo período apenas, pediu umas ajudas para mim, uns conselhos, eu orientei ela, fui orientador dela no artigo dela, e o artigo dela no SEM, ela conseguiu obter um êxito, inclusive com uma menção honrosa lá, porque o artigo dela foi um artigo bem bacana. Então, assim, se ela consegue, você também consegue. Então, assim, você só tem que procurar o caminho e realmente querer fazer. Então, não depende de você ser especialista em alguma área. Tanto que a gente deixa isso bem claro no nosso processo seletivo. Porque, assim, eu não quero excluir uma pessoa que seja do primeiro período. Se eu for fazer uma prova, que, por exemplo, vamos dizer que nossa liga fosse falando alguma coisa mais específica sobre neurologia ou sobre cardiologia, eu não quero pegar um aluno que seja de primeiro período e não dar oportunidade para ele de ele fazer a iniciação científica dele. Então, porque no primeiro semestre, às vezes a gente tem muita criatividade, mas pouco apoio, porque a gente tem medo de se colocar, né, perante as outras pessoas. Então, acho que essa parte é bem legal da nossa liga, porque a gente não mede, tipo, você já é formado em tal coisa, por exemplo, né? E a gente já pega essas ideias desde o princípio. Tanto é que a Diana, no primeiro semestre, ou segundo semestre, acredito que ela já tenha entrado na liga. Então, a gente deu o aporte suficiente para ela, para que ela pudesse desenvolver as ideias dela. Então, isso que é o fundamental, que é o principal. Não deixar e nem excluir, tipo, ideias das pessoas. Porque, às vezes, a gente se detém aquilo, eu tenho que estar em tal semestre para poder entrar numa liga. E a gente, assim, já inicia... Porque, assim, a carreira de medicina, quanto mais você
se destaca por querer e mostrar interesse nas coisas, mais chance você tem de crescer. Então, esse é o aporte principal que a nossa liga dá, né, Kim? Exato. É por isso que eu tô assim, comentando, e ela frisou muito bem. Nossa liga, ela não é uma liga de exclusão, ela é uma liga totalmente de inclusão. Para a gente é irrelevante se o aluno está no primeiro período. Por quê? Porque se o aluno está no primeiro período, para mim, que gosto do mundo científico e também já tenho artigos publicados, capítulo em livro da área de saúde. Eu fiz um livro agora há pouco tempo com as 3 normas, ABNT, AP, Vancouver. Eu nunca me esquivei, mesmo antes disso, né? Porque isso veio com o tempo. Mas mesmo antes disso, eu nunca me esquivei de querer ter um aluno de primeiro período na minha liga. Eu acho que é de super importância, porque o que eu não posso é excluir aquela pessoa que tem boas ideias por ela não ter ainda uma base muito forte em coração, por exemplo. Ela vai começar agora a anatomia. Vai começar a anatomia agora. E então... é bom porque, tipo, a partir do momento que ela inicia o processo de iniciação científica, ela também já desenvolve mais conhecimento, ou seja, ela procura mais para desenvolver essa ideia da pessoa, né? Então, o que acontece? A partir desse momento, ela vai buscar meios de crescer também pessoalmente, tanto se destacando na área da saúde quanto na área científica mesmo. Então, esse é um aporte muito bom. O artigo científico, ele faz com que a pessoa saia da zona de conforto. Então, assim, eu acho muito legal quando vem uma pessoa do primeiro e segundo período querer fazer artigo científico. Por quê? Porque mostra que aquela pessoa ela tem um interesse tão grande em algo que ela aprendeu há pouco tempo, mas que ela quer realmente aprofundar naquilo. Então, sempre quando um estudante de medicina ou de saúde, eu estou falando de medicina porque é o curso que a gente está cursando atualmente, né? Mas assim, se você quer realmente buscar, hoje em dia, por exemplo, como eu já sou formado, e eu também já tenho especialidade, fui banca de TCC, então eu não tenho informações que eu não busco mais nos livros, eu busco nos artigos. Por quê? Porque o artigo, ele me dá a condição de ver algo totalmente aprofundado. Algo que não vai estar no livro. Por quê? Porque vai estar aprofundado exatamente aquela patologia em específico, de uma forma que já está um tratamento que seja o mais atualizado. Então, assim, é algo que você realmente deixa de procurar um pouco livros e começa a ler mais artigos. Então, nesse processo evolutivo, que todos passam, acho que todos vão passar por isso. A gente vai ter uma hora que a gente se desliga um pouco dos livros para aprofundar em alguma área que a gente achou mais interessante. Então, o artigo científico ele dá para você essa condição. E, falando isso, é bom até lembrar que o que é que eu vejo que eu como pesquisador, o que é que eu tenho que ter cuidado e eu como uma pessoa que vá olhar um artigo científico. Qual é a primeira coisa que eu avalio no artigo científico? O resumo. E o resumo é a última parte que a gente faz do artigo. Então, assim, um resumo é um apanhado de tudo do artigo científico. Você no resumo, você vai ver a metodologia, você vai saber exatamente o objetivo daquele estudo. Então, assim, o resumo é a parte final, que é um desfecho, que algumas pessoas também têm um pouquinho de, vamos dizer assim, dificuldade em fazer um resumo, mas isso aí também é passado pela liga e sempre conversado também. E é a parte que a gente, quando vai pesquisar, não tem como. Eu olho logo um resumo. Qualquer artigo científico, a primeira coisa que eu vou ver, um resumo. E não tem como ser diferente. Uma pessoa que seja curiosa, pode ser que ela vá primeiro na introdução. Tá, ela vai na introdução, ela vai ler lá a introdução toda, mas pode ser que ela não goste daquilo. Quando você vai no resumo, você já vai ter uma base, você vai ter uma pequena introdução do tema,
você vai ter o objetivo, você vai ter a metodologia. Então, assim, vai ser realmente o enfoque maior naquilo que você está procurando. Então, eu consigo filtrar de 20 a 30 artigos científicos em menos de uma hora, se eu for diretamente no resumo. E ali, realmente, eu vou ver, não, esse me serve, porque esse realmente corrobora com o que eu estou procurando de conhecimento, esse aqui não me serve tanto, esse aqui não me serve de nada. Então, assim, para quem pesquisa também, é interessante, porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de artigo científico, a gente também tem que fazer essa filtragem. Então, a gente olha o resumo e vê se corrobora com o tema que eu estou pesquisando, eu vou lá e dou uma olhada. E o mais importante também, né, para quem está fazendo a obra ainda, né? Você como leitor, você não precisa se preocupar tanto com isso, mas se você for fazer um artigo, você precisa se preocupar com isso, que seria o quê? Vai lá no final e vê as referências. Por quê? Porque no final, nas referências, você vai ver se aquele conteúdo ele é atualizado ou não. Então, assim, tem essa importância também. Na hora que a gente vai querer algo pra gente. A gente vai querer o que é mais atual. Não tem como a gente trabalhar com algo que já tenha até caducado na medicina. Porque tem muitos artigos científicos que eles ainda estão nas plataformas, mas que infelizmente já caducaram. E caducaram mesmo. Por quê? Porque já tem outros estudos avançados à frente que mostram que aquele método já não é mais o melhor método para tratamento daquela patologia específica. Ou até mesmo quando você quer padronizar por regiões, você vai querer ver uma certa patologia que ocorre muito no local tropical. Então, você não vai comparar essa mesma patologia com um local que não seja tropical. Então, assim, isso tudo você tem que ter uma visão boa. E essa visão científica é uma das metas que a gente coloca na nossa liga, de querer que você tenha um senso crítico. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente se cobra quando a gente faz nossas produções científicas, e a gente tem várias produções científicas publicadas, a gente também tem um senso crítico de ver que algumas produções científicas, infelizmente, ou deixaram a desejar em alguma parte, ou realmente, assim, para a gente não é o foco. Então, quando não é o foco, a gente descarta esse tipo de artigo e passa para outro. E, assim, sempre aprendendo. A gente vai sempre aprendendo. Hoje em dia, realmente, a gente tem que ficar feliz pelo aporte que a faculdade dá para a gente começar nossas desviações científicas. Falando em liga, a nossa liga realmente trabalha só com artigo científico, tendo um adendo que a gente, vez ou outra, a gente vai fazer uma extensão acadêmica, até porque a gente tem uma quantidade de horas que tem que ter, né, para a faculdade. Então, assim, mas o principal... As horas são importantes mais para te se formar na faculdade. Claro que é de suma importância, você tem muito aporte assim, de questão prática, né, das extensões, mas como o Kim falou, né, que no caso, quando você for fazer um concurso, o artigo científico tem muito mais peso do que só horas. Então, a gente já procura ter esse peso já perante a faculdade também, porque a gente mostrando interesse nessa parte, a gente desenvolve também o nosso próprio cérebro, porque a gente vai ter um senso maior sobre as situações. Então, eu acho que, como a gente está no início agora do nosso podcast, a introdução a gente deu uma pequena palha, assim, a gente deu uma introduçãozinha assim, do que seria um artigo científico, e nos próximos episódios a gente comenta mais sobre o artigo científico, a gente vai adentrar um pouco mais em cada parte do artigo. Isso, a gente pode fazer uma divisão. Por exemplo, como a gente sabe, a norma Vancouver,
a Nova Vancouver tem os pré-requisitos que são obrigatórios, como, por exemplo, capa, resumo na língua vernácula, que é, para quem não sabe o que é o resumo na língua vernácula, é o resumo na sua língua, exatamente, na sua língua original. Aí o resumo na língua, na língua estrangeira, né? Aí vai ter a folha de rosto e vai ter a folha também para folha de rosto e folha de para os aspectos legais, a folha para você ter aquele respaldo legal, que aí é onde vai entrar o TCLE. Aí na parte já textual você vai ter sumário, que assim a Nova Vancouver ela preconiza o sumário como obrigatório. Contudo, fica subjetivo, porque como ela é uma norma maleável e assim vai depender onde você vai fazer sua publicação, então tem locais que ele não exige que você coloque o sumário. Então você começa com a introdução já sem o sumário. Contudo, se você for ver na norma Vancouver, eles preconizam que você faça o sumário. Então eu estou dizendo aqui o que é pela norma e o que infelizmente acontece, porque cada congresso tem as suas próprias diretrizes, né? Mas enfim, a gente vai fracionar o artigo científico para vocês. Então, cada episódio vai ser um assunto específico. Hoje a gente deu uma introdução do que seria um artigo, algumas curiosidades. Então, nos próximos episódios a gente vai adentrar um pouco mais no artigo. A gente agradece vocês aqui com a gente. Kim, muito obrigada pela sua fala hoje. E até o próximo episódio, gente. Segue a gente nas redes sociais, que é @laicm.ucpcde, que a gente vai ficar postando mais informações e também algumas curiosidades sobre o artigo científico. Até breve, pessoal. Tchau, obrigado.